novamente ao canal da Amorosidade Estrela da Manhã. Meu nome é Josué Sirtoli. Tomar Bisotto, Marco Trindade, Vanderlei Bianchi, Karina Freitas. Ótimo! Hoje a gente tem uma pessoa mais que especial com a gente aqui, que é a Karina. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a história dela nesse nosso trabalho. A Karina é uma das pessoas que está com a gente desde que a gente começou esse trabalho, na primeira casa onde a gente trabalhou, né? Aí foi onde a gente se encontrou, né? Foi o ponto de encontro para a coisa começar. Então hoje a gente vai conversar sobre as histórias da Karina no nosso grupo de trabalho, na Amorosidade. Então, Karina, como é que foi que tu chegou na Amorosidade? O que foi que... Primeira vez que a gente se encontrou? Porque é o seguinte, eu já falei isso aqui, acho que em algum momento, mas a gente fala de novo. Esse grupo começou num trabalho numa outra casa que ele se dava às sextas-feiras, das 20 às 22. Então eu dizia naquela época que era só para quem não tinha vida social nenhuma, né? Não tinha o que fazer, né? Entre ficar em casa vendo a novela e ir lá, ia lá. segregados da sociedade. Eu frequentava a casa, enfim, lá, assistia as palestras e procurava me inteirar mais no assunto espiritual. Daí acabou de se encontrar na sexta. Viu que tinha um cursinho lá, uma coisa muito louca, e disse, olha, isso é tão absurdo que eu quero ver o que é. Quero aprender a doutrinar os espíritos. Sim. Começou a estralinha, né? Eu quero desenvolver meus superpoderes. senão vou te mandar para outro mundo, vai embora daqui. Arranca até chifre da cabeça, né, Vanderlei? E fica doendo a cabeça uma semana. Ainda bem que foi na cabeça. Em casa em outro lugar era pior. Certo. E como é que foi aquele começo de trabalho? Como é que foram as tuas percepções? Conta um pouquinho da tua história aí pra gente. Foi bem interessante no começo, porque a gente começou já uma fase assim meio de mudar radicalmente o que a gente tinha de espiritismo, os conceitos. Daí a gente começou a trabalhar, botar meio que em prática a parte de doutrinação. Vamos dizer assim, comecei a perceber a minha mediunidade. Interessante. Trabalhar isso em mim e me descobrir mais como pessoa, não tanto ver como os outros me viam, mas eu me enxergar. Legal. Eu me perceber, eu erro nisso, né? Esse é o meu defeito, eu tenho que trabalhar isso em mim, tenho que melhorar o meu medo, porque eu tinha muito medo, eu era muito pavor. Muitas coisas que eu escondia, que a gente esconde, se põe uma máscara e vai empurrando com a barriga. Você não lembra, mas eu me lembro da Karina, que é o seguinte, quando começava, ficava ela e o Guilherme lá no cantinho, assim, para quem estava olhando à direita, ali os dois ali sentados, e a Karina só quieta, ela não falava nada, encabulada. Hoje em dia tem que pedir para ficar quieta, né? Ela não para de falar, né? Então hoje a gente tem que pedir às vezes, menos, Karina, menos segura e tal, mas naquela época, não sei se vocês lembram, ela não falava. Era só assim, porque... Isso quando ela não fazia assim, do Guilherme, pra ele falar, né? Várias vezes, eu ficava só olhando aquela hora, ela vai encher o saco do marido, agora quer ver, ó? Pá, e metia a cutuba nele. Era assim. Mas o legal foi que eu quis fazer o curso, ele não queria muito. Mas depois ele queria ir, não queria perder uma sexta. Olha só. Tanto que hoje é assim, né? Ele vem, não falta nada. Sim, a Karina nesse meio tempo, eles tiveram 2 filhos e ela ainda perde um pouco de tempo por causa dos filhos, né? Mas mais ela vai compreender que eles se criam sozinhos. Sim. Né? Eu achei interessante que os 2 filhos vieram antes dos trabalhos e disseram o nome que queriam ter. Então, é uma parte interessante, né? Não é qualquer um que o filho vem antes nos trabalhos e diz o nome que queria ter, né? Achei interessante isso. Então, talvez não seja por nada que eles estão vindo, né? Eles estão dando continuidade. Que quando a gente começou o trabalho, há 3 anos atrás,
não tinha nenhum filho, então veio Sim. um atrás do outro, o pessoal entender também, né? É o que o Então, ligador tá com disse, um ano e nós estamos produzindo tá com bastante, dois né? Ou reproduzindo-se, né? É que aquilo, agora assinou Netflix, tá tranquilo, vai diminuir esse negócio. Antes não tinha. E eu acho legal isso porque vocês como casal acompanham todo esse trabalho e pode reproduzir isso, né? E vem os dois, né, cara? É muito bacana. Os filhos, né? Você saber como que é pra ti isso, né? É mais fácil. Sim, porque um tem ajuda do outro. Sim. Tu tá em casa, tu tá lá, eu errei, modo de dizer, mas assim, não existe o certo e o errado. Mas assim. Podia ter feito diferente. Eu quebrei isso aqui, fiquei puta da cara, e coisa que a gente não precisa fazer, sofrer porque quebrou isso, que fez escândalo, brigou. Tem um lá diz assim, calma, deu? Chega de paniquete. E meio que te põe no lugar, assim, te traz de volta pra realidade pra não sofrer. Então isso está ajudando bastante também na criação dos filhos. Olha que legal. Porque às vezes eu como mãe, sabe que mãe sofre muito mais que o pai. ainda mais uma mãe bem galinha, choca no pinto, né? Meu Deus. Então tem aquela coisa assim, uma noite que me marcou bastante foi o primeiro, o Heitor, que ele tinha uns 3, 4 meses e ele estava com cólica e ele estava chorando e ele não era de chorar. Então aquela noite ele estava chorando muito, com cólica, e eu comecei a me desesperar. Porque não para de chorar, porque eu não sei mais o que fazer, como é que eu vou acalmar essa criança, porque ele está sofrendo, porque está doendo, o que eu faço, e dá mamar, e troca, e dá remédio, e aquilo foi 2, 3 horas da manhã, eu não sabia mais o que fazer. E aí ele dormia, acordava, e eu comecei a chorar. E ele dormiu. No que ele dormiu, eu fui pro quarto e disse assim, Guilherme, me ajuda, que eu não sei mais o que fazer. Chorando já, em prantos. E ele me disse assim, com toda a calma do mundo, ele tem cólica, ele tem que passar por isso. Não adianta tu sofrer. Tu vai sofrer, vai melhorar? Não. Pronto, passou, chorei mais um pouquinho, a criança dormiu. E tu foi pra dormir E também? eu fui dormir também. Conseguir compreender, né? Que não é, por mais que eu fizesse, eu estava nervosa, estava passando esse nervosismo, porque, enfim, a criança sente, Não é normal. normal, e ele só estava eu prejudicando mais do que ajudando. Tem uma outra história que eles moram num prédio e o vizinho tinha um filho que teve gêmeos. Tem Né? diferença de 2 meses. Tem diferença de 2 meses para o e esses gêmeos tinham um período que eles choravam muito. Né? E aí o que aconteceu? O dia que tu saiu de casa com as crianças do vizinho chorando? Eu fui levar o pequeno na escolinha. O Heitor com a escolinha. E no elevador eu vi que a criança chorava muito. E eu pensei. Dos nossa, vizinhos, né? isso, Dos vizinhos. Isso, dos vizinhos estavam chorando. Nossa, como chora. Só pensei. Como choram essas crianças, né? O que será que acontece? Daí vem o julgamento. Será que a mãe faz alguma coisa, né? Será que alguém está maltratando essas crianças para chorar tanto assim? Os meus não choram. Quando no fim da tarde eu fui buscar o Heitor na escolinha, porque eu cheguei em casa, fechei a porta, botei ele no sofá, ele desandou nos pés. Eu não sabia o que era. E derrou uns 10 minutos, 15 minutos, eu, o que aconteceu? E aí me veio o estalo, assim, tu te lembra que tu pensou lá no elevador? Aí, tu julgou a mulher, porque a criança estava chorando e tu, né? E agora, como é que tu te vira na mesma situação? Não, agora eu paro com isso, não. É dele, são crianças diferentes, são vidas diferentes, eu não tenho que me meter lá e nem achar que eu sou melhor. E mesmo que o Heitor também passe por isso, tu consegue olhar aquilo e deixar o que é dele também. Sim, hoje em dia sim. Porque eu acho que a mãe sofre, como diz que sofre, eu acho que passa muito por isso, né? De que a criança chora, não sabe o que fazer, né? E eu até disse pro Guilherme, tem que tirar o chapéu por eles, porque a crianças vieram sempre de recém-nascida aos trabalhos, né? Ficavam no berço e agora quando estão agitando, eles têm que correr para lá e para cá com eles. Então eles têm que trabalhar fora, porque os filhos vêm no grupo para assistir as palestras, tudo misturado, né? E daí tem que se virar, né?
E já outros, que nem eu, bem tranquilão ali. Dois marmanjos em casa, que se viram. Então, tive isso com eles, mas não misturou com o trabalho, né? Então, eles já estão em casa sozinhos, conseguem ficar sozinhos, mas eles tiveram Estão tendo isso, né? Estão tendo. Não, e é muito legal que tem. Muita gente já vem me questionando, tá, mas ela vai com os dois, como é que ela faz e tal? Eu digo, olha, eu sinceramente não sei, mas não vejo muito problema também lá, né? Eu não me vejo, né? Não, pra mim é tranquilo vir com os dois. Porque sempre tem um pra ajudar, cuida aqui, cuida ali. E aquela coisa, enquanto eu tô ainda de licença maternidade, é mais tranquilo. Então. Claro. Estou indo o dia inteiro para arrumar mala, para mexer na mochila, para arrumar comida. Sim, toda aquela tá mais fácil ainda. Tá mais fácil. Mas mesmo assim o Guilherme me ajuda também. Então, um faz uma coisa, outro faz outra, um dá o banho, outro vai trocando, outro vai. Sim. Porque um sozinho não consegue. Não tem como. Não. Com dois. E daí. Não, 1 é 1, 2 é 10. 2 é 10. É, sério. Quando tiver os dois, tu vai descobrir. Ainda mais hoje em dia, né? E daí, como a casa trata muito desconstrução de crenças e tal, e daí eles vieram contribuir com a brincoteca ali, né, e tal. Mas isso, tu falou E que eu quero eles falar. trabalham, né, eles põem a prova, né, de fazer um barulho para aquele que se irrita com o barulho, então eles já estão trabalhando, né. E daí eu já fui em casas, né, já falei aqui, que se alguém fizesse um barulho, ele era escorraçado. Aquele negócio que todo mundo, né? Vai Você atrapalhar vê os um cara médicos. desses aí, ele vai dizer que é dele. Vai atrapalhar os Aqui é o médicos. caos, né? Por Mas tudo bem, que sim. trabalhar os médicos? Para que todo mundo foque a atenção Isso. por... Mas sabe, é uma das coisas que eu acho muito legal, que a Karina, através do Heitor, trouxe isso, né? É que realmente não tem uma casa, nas casas espiritualistas, não tem lugar para criança. Então, para a criança realmente vir para um lugar desse é um saco. Né? E a gente conseguiu ter um lugar para eles que quando vê tem mais criança do que adulto, porque eles curtem demais vir aí, tu vê aquela gurizada assim, é legal na palestra, é um correndo para cá, outro correndo para lá, e vem, e passa, e escreve, não sei o que. É muito videogame, desenho animado. Então é muito legal isso, porque eles estão vindo assim, sei lá, e tem crianças de menos de 1 ano, de 3, de 2, de 7, 60. de 60. Né, 60, né? E Eu vou falar para o meu pai. E a casa consegue acolher essas crianças de uma maneira que elas se sintam bem, né? Que tu vê as mães dizendo, não, chega no dia, ela tá louca, ela diz assim, mãe, vamos, que eu tenho meus coleguinhas lá, eu quero ir pra lá, mãe, eu quero ir pra lá. Então as crianças começam a trazer os adultos, né? O próprio filho daquele rapaz lá, que ele tem 12, 13, né? Eu não sei quem foi conversar com ele, dizer, mas tu não deve gostar muito de ter comido teu pai. Eu disse, não, eu peço pra vir. Ele, de vez em quando, diz que não quer, eu faço ele vir, porque eu gosto de vir pra cá. É um incentivo, né? Tu vê, na hora do passe, tu vê que elas param de brincar e vêm sentar aqui Pra tomar o passe. Tem tudo isso. E durante os trabalhos é legal, a gente faz N tipo de trabalho, de situações, né? E o Heitor é o cara que, desde que ele começou a se mexer, ele começou a trabalhar, né? Então, quando tu tá falando coisa mais séria no assunto, que é uma coisa meio de se aprofundar, de meditar em algo, ele pega uma cadeira e joga no chão, né? E vira a cadeira, faz um barulho daí assim, estrondoso. Ou se não, tá lá, né? Batendo as coisas, exatamente. Não, e o legal, cara, assim, ó, pra gente aqui que tá ministrando isso, né? É ver como as pessoas trocam a paz delas por qualquer coisa. Externa. Isso. Então tu tá aqui numa coisa que já que tu tá aí, tu tá porque tu quer, né? Quer ser uma coisa bacana que tu te interessa, num assunto que tu acha legal, interessante, numa proposta, né? Aí porque tem uma criança lá fazendo qualquer barulho, começa a bufar e começa a ouvir. Aí tu vê que realmente a gente vende a nossa paz por nada. É que nem aquele videozinho de uma vez circulou no grupo lá, que é uma budista lá pregando a paz. E alguém fez um barulho, ela pegou um vaso e jogou, né? A pessoa fez o barulho. Mas uma coisa que o Heitor traz também muito agora para casa, que como ele tem 1 ano e meio, ele já começou as birras, já começou o querer fazer. Isso. E a gente tenta não
deixar todas as vontades dele Só de. sobressair. Porque quem está em casa com ele todo dia sabe como é. Mas a Dinda. Mas aí tem o julgamento da Dinda, que não quer que faça as coisas, que quer que deixe à vontade. Então muitas vezes tem esse bate assim, nós Claro. com ela. Mas, Claro. é, Mas é muito legal. Eu lembro de uma situação aqui que foi um trabalho com o mentor e tal, e ele falando sobre como é que o ego procedia, funcionava e tal. E eu acho que não tinha gente muito entendendo. Aí daqui a pouco o Heitor veio e começou a chorar, brigar, aí pegou ele no colo, aí ele parou. Aí o Guilherme soltou ele, aí começou a chorar, aí o mentor disse, olha, tá vendo? Ó, é assim, ó, vocês são isso. Enquanto não têm o que querem, ou seja, não são associados, choram que nem criancinha ali, por nada. Eles têm vergonha de chorar na cama. É, isso, só que vocês enquanto se pensam adultos, ao invés de ter vergonha de chorar, ficam reclamando, né? Mas são assim, isso, ó, como é que ele diz? Esse já foi infectado pela humanidade. mas e o legal também nessa mesmo exemplo foi que daí a Elva ficava sofrendo por ver ele chorando, né? E daí ele disse, né? Vai lá e pega ele no colo, porque são dois sofrendo, né? Ele chorando e tu chorando, né? Por ver a situação, Ela né? dá tanta atenção pra ele que às vezes parece que ela perde. Uma coisa está sendo passada. Mas claro, não alguma coisa, tudo. Não alguma coisa. Não alguma coisa. É tipo assim, para escolher, Né? E como é que tá o relacionamento pós-amorosidade? Como é que é esse relacionamento casal, né? Que tinha um relacionamento de vocês antes, e como é que é com essa ideia, com essa nova percepção de vida? Como é que funciona? Melhorou também essa parte, porque antes era muito a gente querer sobrepor a nossa ideia sobre o outro. Então, eu quero sair, tu tem que sair comigo também. Eu quero fazer isso, tu tem que fazer isso comigo também. Porque tu é casal, tu mora comigo, tem que ser assim. Eu não quero fazer, aí ficava emburrada, brigava, fechava a cara. Tinha ideias diferentes, não, tu tem que ser. Tem que pensar que nem eu penso. Nossa, se liga que não é à toa aqui também, não, é a prisão, né? E agora a gente desconstruiu Essa necessidade, de essa posse. posse. A pessoa está contigo, tem que ser tua companheira, só que ela tem as ideias dela, a realidade dela, tu tem as tuas. Então não adianta tu obrigar a pessoa a ir contigo num lugar que ela não vai se sentir bem, que ela não quer, para Saciar o teu prazer. Ó, tu passa a respeitar o outro. Isso. Então, por esse lado tá bem tranquilo, assim, a gente conseguiu aprender a lidar com isso. Tanta questão assim, sentimental, como é que eu vou dizer? Não sofrer mais também por ele não querer fazer, ou ele tá tranquilo lá, deixa lá, não incomoda, não incomoda, vou dizer assim. Agora que tem Não três se tipos de incomoda, fazer. não se incomodar com aquilo que está O que ele acontecendo. está fazendo, né? Deixando de fazer. A gente ficou mais companheiro na questão de coloca pra fora o que tu sente e não guarda pra ti. Olha que legal, isso é muito Porque bacana. eu ainda tenho que trabalhar muito De ficar nisso, guardando as de coisas. guardar as coisas pra mim e não falar. Hoje em dia eu consigo falar um pouco, mas não tudo. E ainda guardo, espero as coisas estourarem, assim. Pra botar pra fora. Botar pra fora. Sério. Mas tô trabalhando. Ótimo. Não, e pra mim teve um dos casos mais legais que aconteceu com eles, né? Teve um momento, não vou derrubar. Teve um momento que eu inventei de ir pra uma boate. Fazer caridade. Eu inventei de uma boate. Aí já vamos isso, aí tava assim pra ele, eu, né? Um amigo nosso que ele é gay, né? Que é um parceirão nosso, né? Mais um outro rapaz, e a gente tava assim, e aí Guilherme, tu vai ou não vai junto? Né? E o Guilherme queria ir, mas a Karina tava contrariada, assim, disse, não, se ela não se importar, eu vou, se ela não quiser, eu não vou, né? E isso ficou umas 2 semanas, a gente ali cozinhando em banho-maria, né? Cozinhando em banho-maria os dois e tal, até que no dia que a gente se reuniu para jantar todo mundo e tal, não sei o que, foi no apartamento de um outro colega nosso, outro amigo nosso,
né? E eu disse, e aí, Karina, como é que vai ser e tal? Aí ela olhou e disse, se ele quiser ir, ele que vá. Ela soltou. Aí quando ela fez isso, ele olhou, mas eu não estou mais afim de ir. Não, mas para te ver como é que a coisa se dá, né? Quando começa a ter esse respeito de um pelo outro, né? Também não tem a necessidade mais de... Da prova. Isso, acaba a prova. Trabalho mentalmente. Exatamente. Trabalhou antes de acontecer, né? Isso, aí não tem problema, não precisa acontecer a prova, porque tu já sacrificou a tua intenção antes. Foi uma das mais legais. Sim. Eu fiquei pensando, ele vai ter aquelas coisas todas, né? Ele vai ter igual se ele quiser na TV, enfim, na rua. Qualquer lugar. Se ele quiser fazer alguma coisa, vai fazer em qualquer lugar. Então, assim. Sim. Pelo menos ia estar comigo, ia estar seguro, né? Não, Ia estar muito tranquilo. não vai acontecer nada. Quem vai? Aí Eu ele. pedi, tu tem certeza que tu não vai ir? Não. Tá bom, então tá bem. Agora não tem outro. Talvez ela tivesse dito, não vai, daí ele ia. Claro que sim. Mas aconteceu a mesma coisa naquela mesma noite com outro amigo nosso, né? Que ele queria ir também, e só que a mãe dele era a mãe que não queria que ele fosse de jeito nenhum, né? E aí nós levamos. Só que daí no caminho, olha que interessante, no caminho, ela pensando, que foi muito legal, que no caminho ela pensando assim, bom, seja o que Deus quiser, se for que vá, se não for que não vá, e chegou lá, o menino não conseguiu ir. Entende? Então é isso, ou seja, quando tu sacrifica a tua intencionalidade antes, a prova já cessou, né? O novo estado de consciência, nova prova. Mas a prova cessou ali, ou seja, tu fez o que tinha que fazer antes da situação se colocar, né? Você foi pelo amor e não pela dor. Sim, não ficou contrariado, né, com aquilo que o outro fez ou deixou de fazer e conseguir ter na cabeça, né, quando veio, tá lá e nem fez nada. Né? Ou nem aconteceu. Nem precisou acontecer Isso. para passar. É isso que mãe faz muito, né? Não vai lá porque vai se machucar, não vai lá porque isso aqui não pode acontecer isso com meu filho. Eu não vou levar ele para a escolinha porque ele vai sofrer, porque ele vai passar fome, porque eu não vou cuidar direito, porque não sei o quê. E não é nada disso. A causa primária é uma só, né? Se tiver que acontecer, vai acontecer em casa, vai acontecer na rua. Só que é difícil para a mãe. É difícil? É difícil. Quanto mais a mãe disser que é difícil, mais prova a mãe vai ter, né? Sim. Sim. Pra mim agora tá sendo mais fácil, mas no começo foi difícil. Claro. Construir tudo isso. Claro. Não, sim, é perfeito, porque tu tem toda uma história, né, de décadas que foram construídos conceitos que como as coisas têm de ser, como é o certo de ser, o que vão dizer se não for desse jeito, e para desconstruir, né? Maternidade, que é uma das coisas mais complexas, porque é defendido, mãe é defendido com todas as armas que o ego tem. Cara, é um trabalho. Mas eu acho que é isso, né, gente? Essas então foram as histórias da Karina no nosso trabalho de hoje, né? Depois a gente passa o Face, o Instagram dela, LinkedIn, conta bancária, se quiser depositar alguma coisa, não tem problema nenhum. Exatamente. Então, inscrevam-se no canal, dê o like. Deus abençoe a todos.